Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Daremos sequência, então, à nossa semana de estudos da nossa Casa Espírita, Bezerra de Menezes, e faremos a nossa prece e, em seguida, apresentaremos o nosso convidado da noite de hoje. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, o nosso Criador, a Jesus, o nosso Mestre, rogando a presença amorosa entre nós, nos auxiliando nessa semana de estudos, nos dando luz, nos dando o caminho para que possamos seguir nesta senda, desta doutrina maravilhosa que tanto nos ilumina e nos consola. Nesta noite, pedimos também ao nosso palestrante que possa ter as boas intuições para que tenhamos um bom trabalho. Que assim seja. Então, o tema de hoje será Jesus e o final dos tempos. Será apresentado pelo nosso irmão Velocino Camargo, trabalhador da Sociedade Espírita A Caminho da Luz, da cidade de Porto Alegre, a qual está como presidente. Tenhamos todos um bom trabalho. Olá, uma boa noite, meus amigos e amigas da Sociedade Espírita Bezerra de Menezes, de Caxias do Sul. É um prazer estar com vocês, quero agradecer o convite que me foi formulado mais uma vez, para estarmos juntos nessa semana de estudos espíritas. E hoje, um tema bastante instigante, Jesus e os finais dos tempos. Então nós vamos analisar, nesse nosso encontro, uma interpretação, a forma de nós lermos e entendermos aquelas colocações que se encontram nos evangelhos canônicos, no livro de João chamado Apocalipse, e que também se encontra em boa parte dos chamados livros dos profetas. Nós vamos encontrar no conjunto dessa obra, que se chama de um texto apocalíptico, que é uma forma de escrita, de expressão, o que vem a ser efetivamente o Apocalipse. O que contém dentro desses textos chamados textos apocalípticos? E o que nos aguarda para esses finais dos tempos? Será que nós estamos, como revelam alguns desses textos, à beira de um grande fim do nosso universo? Pelo menos é isso que passa às vezes na mente das pessoas, por verem determinadas expressões contidas lá no Evangelho, contida no Apocalipse de João, contida no livro do profeta Daniel, de que nós nos aproximamos realmente do fim da nossa humanidade. E nos fixamos em determinados pontos que são aqueles símbolos contidos nesses livros ou nesses escritos que falam acerca de caos, que falam de morte, que falam de um céu que vai deixar de existir, que as estrelas que vão cair, que cavaleiros vão aparecer, vai existir peste, fome. E acabamos nos fixando nestas imagens e perdemos o contexto delas. O que elas se referem? Então nós vamos falar um pouco sobre o que é o Apocalipse, qual é a ideia desse gênero literário chamado Apocalipse, o que contém nesse gênero literário, e vamos falar um pouco sobre o que estaria escrito nos capítulos posteriores desses finais dos tempos, mas o que nos aguarda para além dos finais dos tempos dentro desta perspectiva, de que final de um tempo é apenas o fechamento de um certo ciclo. Mas isso, então, é tudo que nós vamos analisar nesse nosso encontro. Em primeiro lugar, então, nós vamos trazer aqui a ideia do que é Apocalipse. Apocalipse, ela vem da união de duas palavras em grego, apo e calypso. Apo quer dizer tirar, remover, e calypso quer dizer colocar o véu, encobrir. Então, a ideia de Apocalipse é de retirar o véu, revelar alguma coisa.
Como nós estamos tratando aqui de textos que são chamados textos sagrados, aqueles que revelam ensinamentos maiores, então tirar o véu seria revelar as orientações que vêm do Pai, as orientações que vêm de Deus. Mas em Apocalipse, qual é a diferença do Apocalipse para os profetas? É porque no Apocalipse está vinculado uma ideia de visão. Aquele que escreve um texto apocalíptico, ele vai falar de uma revelação divina acerca de um futuro e que ele vai fazer isso através de visões. Ele tem visões, ele se projeta para determinados lugares, passa diante dele um determinado conjunto de visões, de quadros, e ele vai escrever, então, esses quadros simbólicos. Isso é que nós chamamos de texto apocalíptico. Nós vamos encontrar alguns destes textos apocalípticos acerca do futuro, do finais dos tempos, nós vamos encontrar nos evangelhos. Nós vamos encontrar, como falei, na obra de João, o Apocalipse de João, e também encontra-se muito desse texto apocalíptico nos profetas. Nos 400 anos entre a primeira e a segunda revelação divina, entre Moisés e a vinda de Jesus, vários livros foram escritos dentro vamos dizer assim, desse modelo apocalíptico, desse tipo de texto apocalíptico. Chegam a sondar que há em torno de 70% de todo o conjunto testamentário, de todos os testamentos, de todas as obras entre Moisés e Jesus, 70% dessas informações tem um tom apocalíptico, né? Ou seja, fala desta revelação divina para os homens, acerca de situações que aconteceriam no futuro e que muitas vezes são levadas a esses homens chamados de profetas sob a forma de visões. Tanto que todo o livro de João, na ilha de Patmos, diz respeito a esse livro sobre estas visões do apóstolo João, em que ele tem essas visões do Cristo, de Jesus, acerca dos finais dos tempos. Os 7 selos que ele vê se abrir de um livro, e cada um dos selos remete a um determinado episódio do futuro, e muitos deles vinculados a determinadas situações de morte, de peste, de fome, de perturbações geológicas do nosso planeta, de quantidade de pessoas que irão morrer. Então, este é o gênero do Apocalipse. Nós vamos encontrar no Evangelho 3 capítulos, na realidade, do apóstolo Mateus, que fala sobre o sermão profético. São 3 capítulos, é extensa essa parte do Evangelho de Mateus, em que isto acontece aproximadamente 2 dias antes da Páscoa judaica, em que Jesus iria ser capturado pelos soldados do Sinédrio e iria até a morte, até a crucificação e morte. Então, neste momento em que Jesus está com os apóstolos na frente do templo de Jerusalém, os apóstolos perguntam para Jesus acerca dos sinais dos tempos, dos fins dos tempos, quando ele voltaria novamente. E aí Jesus diz para eles que não restaria pedra sobre pedra daquele templo, mas outros sinais nós encontraríamos. Então ele começa a falar desses outros sinais. Ele diz o seguinte: e ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça. Mas isso não é o fim, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são os princípios das dores. Vejam,
Tudo isso ainda seria o princípio das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados e matar-vos-ão. E sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Neste tempos muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, que quer dizer pecado, o amor de muitos se esfriará. Mais adiante, nesse mesmo sermão profético que é longo, ele diz assim: então, os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa de sua casa, e quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. Então, todos esses textos que têm esta característica simbólica, eles acabam muitas vezes tocando as nossas impressões por estas questões rudes, né? A peste, a fome, a morte. As mães que estiverem amamentando, não amamentem nesses dias, porque estas guerras, como diz Jesus no início desse capítulo 26 de Mateus, apenas será o início das coisas e não o fim de tudo. E, além disso, no Evangelho de Mateus, nesse capítulo, entre o capítulo 24 a 26, tem algumas parábolas que são parábolas que estão ligadas a esse tema de finais dos tempos. É a parábola das 10 virgens, é a parábola dos talentos, a parábola da separação dos bodes e das ovelhas. Um dia o Senhor chegará no trono de sua glória e fará que todas as nações se reúnam diante dele, e separará dos bodes as ovelhas, e colocará as ovelhas à sua direita, os bodes à sua esquerda. Toda esta passagem que a gente conhece do Evangelho de Mateus acerca desta separação. Mas aí a gente já começa a perceber que, na realidade, neste Apocalipse, ou nestes textos apocalípticos, eles não falam de um final em que se dará a extinção do mundo. Não, em nenhum momento isso acontece. Até mesmo no Apocalipse de João, está lá que no final acontecerá a vinda do reino de Deus. Se estabelecerá em nós o reino de Deus. E aqui mesmo no Evangelho de Mateus, quando ele fala Jesus do rei, quando ele fala do sermão profético, ele diz lá no capítulo 24, inciso 13, o versículo 13, melhor dizendo: mas aquele que perseverar, até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho de todas as gentes, e então virá o fim. Também lá no versículo 21, quando ele diz o seguinte: porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. Então, estas aflições acontecerão em um determinado momento, que ela vai se esgotar e depois não haverá jamais. É como a gente leu há pouco: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E esse evangelho, o evangelho do reino, será pregado em todo o mundo, em testemunho de todas as gentes. E então virá o fim. Então a gente começa a perceber que este fim é o final de um ciclo, em que ao final de todas as mensagens apocalípticas mostra um novo mundo, mostra a nova Jerusalém. Então a ideia de um sermão profético é para alertar-nos sobre alguma coisa
Então é sobre isso que a gente vai falar um pouco. O que contém esses textos apocalípticos? Qual é o conteúdo desses textos? Então a gente vai perceber que é uma questão basilar em todos esses textos que quem governa o mundo é Deus. Então, em todos esses sermões, sermão profético, Apocalipse de João, a gente consegue extrair com muita clareza que quem governa o mundo é Deus. Nós não sabemos quando isso se dará. É o próprio Cristo que diz no sermão profético para os apóstolos. Em que momento isso vai se dar? Ninguém o sabe. Nem os anjos sabem, apenas Deus. Então isso mostra o poder de Deus nestas informações. Quem governa o mundo é Deus. Deus governa o mundo pela tríade do amor, da justiça e da misericórdia. Mas aí a gente fica perguntando, mas por que tudo isso? Por que a fome, a peste, as guerras, como se isso já não acontecesse entre nós? Quantas e quantas são as pessoas que morrem no mundo por fome, pela fome? Quantas e quantas pessoas morrem no mundo e agora morrendo pela peste, pelo vírus, por uma série enorme de outras doenças contagiosas? Quantas são as guerras que ainda existem no nosso mundo? Nós estamos vivendo esses períodos de Apocalipse. Desde muito tempo isso está se dando. Só que isso tem um determinado fim, porque quem cuida de tudo isso é Deus. Então, como base de todo o texto apocalíptico, nós vamos encontrar Deus. E que Deus governa o mundo com esta tríade do amor, da justiça e da misericórdia. Mas vão perguntar para mim, mas como, Velocino? Que ele governa com amor, com misericórdia, com justiça, diante de tantas calamidades, de tantas dores, de tanto mal. Então aqui é um outro detalhe destas obras apocalípticas, porque quando João também escreveu o Apocalipse, ele já tinha lido mais de 20 obras ou 20 textos apocalípticos, porque aquilo era comum entre os judeus daquela época desde o período dos profetas. E isso se reporta então a um determinado trabalho. Mostra que Deus é grandioso, mostra que Deus governa e governa através do amor, da misericórdia, da justiça, mas que também nos mostra que o trabalho de Deus nesse processo é o trabalho para extrair do nosso mundo o mal. Mas por que o mal existe, então? Por que acontece o mal? Então nós vamos aprender dentro desta nossa história ao longo do tempo, que nós trazemos um mal que chamamos de mal metafísico ou mal moral, que nós desenvolvemos com o tempo e acabamos gerando nas nossas relações os males naturais. Estas fomes, as mortes, porque todo mal natural ele está resumido em escassez, em doença ou em morte. Tudo que a gente pensar que tenha de mal no universo, a gente vai resumir nisso, na escassez, na doença ou na morte. Acontece que este é o mal natural que a gente enxerga. Só que este mal natural, ele decorre de um mal moral, que é o mal da injustiça, da guerra, do ódio. Então, este mal moral acaba gerando os males naturais. Mas da onde surge, então, este mal moral que ainda faz parte das criaturas? Por algumas questões bem rápidas que nós vamos abordar. Primeira delas, que Deus, o Criador,
ele criou também as leis universais, as leis divinas, as leis do universo, do cosmos. E estas leis de Deus, elas são imutáveis. Mas vejam só, no momento em que Deus cria a lei, ele mesmo se vê limitado por ela. No momento em que alguém cria uma determinada lei, a própria pessoa que a criou se vê constrangido a esta lei. Olha, alguém cria a lei que o limite de velocidade é 80 km por hora nas grandes rodovias, pronto, ele não pode andar 100 km por hora, porque ele já criou um limite. Quando Deus cria a lei, ele se torna limitado a ela. Então, tem determinadas situações que são consequências destas leis. Deus não pode derrogar a sua própria lei. Num segundo detalhe sobre esta natureza do mal, origem do mal, nós vamos identificar em que todos nós fomos criados simples e ignorantes. E que nós temos como essência da nossa natureza o livre-arbítrio. Porque Deus não nos criou perfeitos. Porque Ele não poderia nos criar seres perfeitos, porque Ele estaria se reproduzindo. E se Deus estivesse reproduzindo, não seria dois, seria um só, porque não existe dois seres absolutamente iguais no universo. Então nós somos seres distintos, criados por Deus, simples e ignorantes, mas que vamos realizar um trabalho constante de aperfeiçoamento. Então nós temos o nosso livre-arbítrio. E dentro desse livre-arbítrio que Deus nos colocou, nós podemos até mesmo ir contra Deus se quisermos. Se a gente não quiser aceitar uma determinada lei divina, a gente não aceita, nós temos liberdade para isso. E é a partir daí que começa a surgir o mal. O mal surge porque nós temos a orientação desde o início da consciência e da presença de Deus, destas forças divinas do universo. Então a gente nasce, se desenvolve com esta essência. Mas chega um determinado momento desta caminhada que, por escolha nossa, a gente pode fazer o seguinte: retirar Deus do centro disso tudo e colocar nós lá no centro. Quando a gente lê aquela imagem do Gênesis, da serpente conversando com a Eva, o que a serpente está fazendo, ela está justamente isso, tentando a Eva, dizendo para ela: vem cá, mas e se nós... O que tu faz aqui? Diz: aqui eu estou no paraíso, aqui vigoram as leis de Deus. Sim, mas vem cá, e tu imagina se a gente, em vez de seguir as leis de Deus, seguir as nossas próprias leis. A gente pode fazer um mundo muito melhor do que esse. E começa então a instigar na mente da Eva, que é a origem do mal, começa a instigar esta ideia de nós sermos tão potentes quanto Deus, de fazermos um mundo melhor do que Deus. E Eva e Adão se convencem desta proposta que lhes faz a serpente. E aí, Adão e Eva, que representam a humanidade nesse processo de evolução, de descobrimento, eles tiram Deus do centro e colocam eles mesmos. Aí é que começa a origem do mal. Porque nós nos colocamos no centro e tiramos Deus da nossa vida. Por colocarmos-nos no centro, nós queremos as coisas para nós. Vem o egoísmo. Eu me acho melhor do que todos. Vem o orgulho. As duas chagas da humanidade, orgulho e egoísmo. Pelo fato de nós, pelo nosso livre-arbítrio, colocarmos Deus no centro de tudo, e o egoísmo e o orgulho geram todos os males. Eles são a origem do mal moral e acabam gerando todos os outros males naturais. Então, qual é o trabalho de Deus no Apocalipse? Porque o Apocalipse mostra, então, esse trabalho de Deus.
vai nos mostrando que esse próprio mal, o mal natural, é uma proposta pedagógica de Deus para nos instruir e esclarecer. O mal que existe, esse mal natural, o mal da escassez, o mal da fome, o mal da dor, da doença, este mal é um mal para nos acordar. Ele é pedagógico, ele é consequência do nosso mal moral. Então a gente vai percebendo que quanto mais a gente vai agindo com orgulho e com egoísmo, mais reflexos desse mal natural nós vamos encontrar na sociedade. E que o mundo é reflexo de nós mesmos. Então, quando a gente se perde em que nós caminhamos na direção daquilo que chama de pecado, porque o pecado na Bíblia vem da palavra grega amartia, que quer dizer fugir do alvo. Então, quando a gente foge do alvo, coloca a nós no centro de tudo, perdemos a referência de Deus e nós vamos então nos deformando. Por isso que nós vamos encontrar como símbolos dragões, determinados animais, que nós vamos encontrar referência no Apocalipse, nas outras obras, porque o ser humano, quando ele se deixa asfixiar, perder este amor que ele tem de Deus para com ele, ele vai se deformando, porque nós vamos nos afastando de Deus. Então, quando se fala de Apocalipse, dos finais dos tempos, das guerras, das pestes, das fomes, quando se fala das dores, desses rangeres de dentes, é o trabalho de Deus para extrair o mal de nós mesmos. É um recurso terapêutico de Deus para que a gente saia do centro, colocar Deus como centro das nossas vidas, centro de tudo, e resgatar o nosso contato para com Deus, para voltar a ter forma de novo. Então, meus queridos, estes livros apocalípticos, eles têm esta proposta de trabalhar o mal, de extrair o mal, de banir o mal. Porque a gente tem que se dar conta que esse nosso mal, ele não contamina a obra do Criador. Não é porque nós incorremos no mal que a gente vai contaminar tudo aquilo que é obra de Deus. Se a gente tivesse a oportunidade de perguntar para Deus, conversar um dia com Deus, a gente, quem sabe, pergunte para ele, meu Deus, como é que vai esse teu mundão aí? E aí ele vai nos responder o seguinte, olha, tá uma maravilha, tá divino, porque tudo na obra de Deus é harmonia. E ele vai dizer, não, tá tudo bem, Velocino. Olha, tem mundos que são mundos maravilhosos, mundos divinos, onde habitam apenas seres angélicos. Porém, há outros mundos que são mundos onde ainda o mal, a dor, batem nas pessoas. Ah, nesses mundos eu tenho um pouquinho de trabalho, nesses dá um pouquinho de trabalho. Mas também tem outros mundos que são mundos onde se encontram os bebês da criação e que a gente só tem que dar de mamar, trocar fralda e botar para dormir. São os mundos primitivos. Então há mundos primitivos, mundos de provas e expiação, onde o mal sobrepuja ao bem, os mundos de regeneração, regeneradores, mundos felizes e depois os mundos ditosos. Então vejam, apenas parte da criação tem algum probleminha. Então o nosso mal não contamina a criação. O nosso mal é defeito nosso mesmo. E que Deus, por amor, não pode simplesmente esmagar o mal. Por que Deus não pode esmagar o mal? A gente pode imaginar assim, mas Deus poderia acabar com todo o mal. Mas como o mal está em nós, se Deus esmagasse o mal, esmagaria as suas criaturas, acabaria conosco. Então ele não pode fazer isso. Ele nos ama, faz parte desta
composição de administração divina do cosmos? O amor, a misericórdia, a justiça. Então ele não pode acabar com o mal esmagando o mal, porque ele acabaria conosco, suas criaturas. E vejam, nós também não podemos ser guindados de uma hora para outra para esses mundos ditosos, porque imaginemos nós num mundo só de anjos. Ia chegar um determinado momento que a gente ia começar a fazer fofoquinha de anjo. Só tá vendo aquele anjo lá? Tipo, eu vi ele fazendo tal coisa. A gente ia começar a falar mal de anjo, não é? Imagina, a gente olha para um anjo, não gosta do que ele faz, não gostou muito do que ele falou para nós, e aí a gente começa a falar mal de alguém, falar mal dos anjos. Isso iria acontecer naturalmente, porque o mal que nós temos, nós projetamos nos outros. Nós não iríamos nos sentir bem nesses mundos ditosos, porque nós não carregamos essa túnica nupcial da pureza. Então, o que nos falam as obras, os textos apocalípticos? Falam do poder de Deus e falam do trabalho de Deus para extrair o mal que nós criamos pela nossa liberdade. Deus nos dá essa liberdade. Agora, o trabalho é para extrair esse mal. E do próprio mal que nós criamos, tem a proposta de fazer com que a gente se esclareça, acorde, é uma proposta pedagógica da existência desse mal. Então, quando falam desses finais dos tempos, falam destes sinais em que este mal natural ele está exacerbado por alguns. E alguns outros já fizeram o seu trabalho, têm feito o seu trabalho. E chega no momento, então, de um final do ciclo, em que nós entraremos num processo de regeneração. Todos os textos apocalípticos falam de uma regeneração. É um processo de extrair o mal para regenerar aquele povo. Alguns conseguem fazer esse trabalho, outros não. É a separação de uns e outros, separar os bodes das ovelhas. Como em parte nós vamos encontrar, alguns trazem sinais de Deus na testa, estes não morrerão. Porque a morte que ele fala aqui é da morte moral. É quando nós efetivamente nos afastamos de Deus. Então, alguns ainda continuarão aprendendo em outros mundos, porque o nosso mundo chega no momento desse processo para passar para um mundo de regeneração. Então, todos os textos apocalípticos são para alertar, para que a gente coloque Deus de volta como centro, para que nós trabalhemos para banir efetivamente o mal dentro de nós, para que ele depois desapareça fora de nós. E quais são os capítulos finais dessa história? O que a gente vai ver logo ali adiante? Esses dias eu assisti uma palestra muito interessante de um professor de São Paulo, que ele trabalha sobre tecnologia e o futuro, Gil Giardelli. E ele apresentou para mim algo que eu desconhecia. Ele começou a falar de um mundo 5.0. Porque quando nós espíritas temos essas informações desses finais dos tempos, em que a gente começa a perceber agora que nada mais, nada menos é um fechamento de um ciclo para começar um outro, em que o nosso planeta sai de um planeta de mundo de provas e expiação para entrar na categoria dos mundos regenerados, e que isto são apenas sinais deste esterçamento, esgarçamento do mal, para que haja esta separação necessária, a gente fica imaginando que todas essas dificuldades elas vão acontecendo ao longo do tempo, e para chegar a um determinado momento em que a gente vai respirar ares melhores e que a partir daí vamos começar a construir
um outro mundo em outras bases. Mas não é assim. Este mundo do futuro já está acontecendo paralelamente a todas essas dificuldades que a gente está vivendo, a toda essa pandemia, a estas guerras, a estas agressões humanas, ainda muitas ações frutos do egoísmo e do orgulho, que nós temos que fazer o trabalho de extrair de nós. Mas só que esta sociedade do futuro, ela já está acontecendo. E aí eu fiquei maravilhado quando assisti a palestra desse professor Gil Giardelli, porque ele nos fala dessa sociedade 5.0. E ela diz então que essa sociedade 5.0 foi ideia do primeiro-ministro japonês Shinzo Abe. Isso aconteceu no ano de 2016, quando Shinzo Abe foi abrir um encontro anual que tem no Japão sobre educação, sobre tecnologia, sobre inovações. Ele diz o seguinte, que nós estamos entrando na era da sociedade 5.0. E aí ele esclareceu. Porque até então a gente pode contar as sociedades desde a sociedade 1.0 até a 4.0. A 1.0 é aquela sociedade da caça. A sociedade 2.0 é a sociedade do homem na agricultura. A 3.0 é a sociedade do homem industrial. A 4.0 é a sociedade da informação, onde começaram a surgir as primeiras iniciativas no campo desta tecnologia de computadores. Então, é a era da informação. E a sociedade 5.0 é a sociedade superinteligente, como ele chama. É uma sociedade que ela vai unir a inteligência artificial com toda a revolução tecnológica. É um grande salto que vai acontecer. Mas não é só um salto tecnológico. O que é interessante naquilo que Shinzo Abe fala e que outras pessoas vêm ao encontro desse primeiro-ministro japonês e que já estão muitas das ações bastante adiantadas dentro desta noção de sociedade 5.0, é a gente imaginar que essa sociedade é uma sociedade em que ela vai conviver com aquilo que a gente chama de Big Data, Internet das coisas e inteligência artificial. Então, Big Data é quando a gente tem um grande volume de informações, que tudo aquilo que a gente faz, aquilo vai sendo registrado. Então, imaginem todos os casos, se a gente pegar na área da medicina, todas as pessoas que vão tomar determinado medicamento, submeter um determinado tratamento, que todas essas informações vão para um grande banco de dados. Então, são bilhões de pessoas no mundo se submetendo a um determinado tratamento, cada uma delas vai ter uma determinada reação. Imaginem, então, um supercomputador armazenando todas estas informações para depois a gente poder trabalhar essas informações. Isso é Big Data. Grandes informações, uma possibilidade muito grande da gente armazenar essa informação, porque antes a gente não tinha. E além de armazenar essas informações, hoje a gente tem o supercomputador, que ele pode fazer conexões dessas informações numa velocidade altíssima. Nós temos um supercomputador japonês chamado supercomputador K, que ele faz 4 quatrilhões de cálculos por segundo. Uma pessoa para fazer isso levaria aproximadamente 63 milhões de anos para fazer todos esses cálculos. E ele faz em 1 segundo esse supercomputador. Então, quando a gente fala de Big Data e conseguir buscar informações dessa quantidade enorme de dados, é o que a gente está falando dessa revolução do amanhã. Porque nós vamos começar a encontrar respostas para os nossos grandes problemas, para os problemas sociais, para os problemas mundiais. Nós vamos ter no futuro aquilo que nós chamamos de internet das coisas, que a gente vai poder se conectar através da internet para produzir determinadas funções em objetos.
Então a gente pode estar saindo do serviço e se conectar com o nosso refrigerador, que vai nos apontar quais são os artigos, quais são os alimentos que tem na geladeira e aqueles que estão faltando para a gente comprar. Isso é a internet das coisas. A gente tem, já existem fechaduras inteligentes que usam essa ideia de internet das coisas. Por quê? Porque, por exemplo, eu estou fora de casa, mas a minha mãe vai lá, vai chegar antes de mim. Eu, então, através de um aplicativo, eu vou liberar o acesso da minha mãe quando ela achar na minha casa, seja pela impressão digital dela, seja pela íris dela. Eu tenho como dar um comando para essa fechadura se abrir sempre que aquela pessoa chegar lá. Isso é a internet das coisas. E também nós vamos ter muita aplicação da inteligência artificial. A inteligência artificial é quando o próprio computador, a própria estrutura de software dele, consegue resolver determinados problemas. Então, se nós temos que, por exemplo, climatizar um determinado prédio, esse prédio vai ter uma inteligência artificial que ela vai captar as informações da energia que ela vai consumir, a quantidade das salas que existem, os lugares e horários que as pessoas vão ocupar, se tem incidência de sol de um lado ou não, rendimento deste motor que vai refrigerar o ar e até mesmo se isso não vai criar um problema social. Se eu usar demasiadamente, isso não afeta a carga elétrica de toda aquela cidade, daquele país, do mundo. Então a inteligência artificial ela vai conseguir passar por determinadas situações e problemas com respostas ágeis e que venham ao encontro do interesse de todos. Por quê? Porque a ideia dessa sociedade 5.0 é uma sociedade em que todos serão incluídos nessa sociedade. Então nós estamos falando aqui da sociedade do amanhã. Nós estamos falando dos mundos regenerados. E isso está acontecendo agora, porque as pessoas estão pensando nisso, nesse futuro. Então são esses espíritos que vieram, já estão preparando, embora a gente passe por toda essa sorte desagradável de vivências, que são ainda expressões de males naturais, como consequência dos nossos males morais, para que alguns ainda consigam se acordar e continuar neste mundo. O fim do tempo é o fim de um ciclo. Alguns continuarão numa nova terra, neste novo Jerusalém, e que nós temos que perseverar até o fim, porque esse evangelho de Jesus ele será pregado em todo o mundo. Então a gente já está percebendo que essas pessoas já estão vindo para fazer este trabalho. Então, é na fala desse professor Gil Giardelli, que não tem nenhuma ligação religiosa. Eu estava escutando essa palestra lá num grupo de pessoas que não tinham nada a ver com espiritismo, nada a ver com religião. E eles estão falando de forma empolgada sobre um futuro que está próximo de nós. Ele diz o seguinte, olha, se o mundo não for de todos, o mundo não será de ninguém, porque a gente já percebeu que o mundo de alguns não é de ninguém. Quando nós queremos o mundo só para nós queremos um grande problema. O mundo tem que ser de todos. É aquilo que nós chamamos de solidariedade. É aquilo que nós vamos encontrar lá em A Gênese. Em A Gênese nós vamos encontrar no capítulo 18º, são chegados os tempos, no item 24, 25, no item 5, melhor dizendo, que os Espíritos dizem que nós já fizemos um grande progresso, mas esse foi um progresso material. A gente foi atrás de um bem-estar material. Ele diz agora nós temos que fazer um processo, um projeto, um trabalho para o bem-estar moral. Bem-estar moral. Então nós vamos ter que fazer o nosso trabalho para que reine em nós a caridade, a fraternidade e a solidariedade. E olha o que esses pensadores estão nos trazendo de novidade sobre essa sociedade que eles projetam com Big Data, internet das coisas, inteligência artificial, porque diz que alguns trabalhos de inteligência artificial já têm mostrado a existência de Deus.
Então eles dizem que só pode existir um mundo quando for um mundo para todos, onde haja solidariedade. Eles dizem que no futuro nós passaremos ainda por um período que eles chamam de período pós-normal. E dizem que esse mundo vai até mais ou menos por volta do ano 2030, é o que eles calculam, dizendo que nesse período esse período é caracterizado pós-normal por contradição, por complexidade, por caos. Veja se não é o que nós estamos vivendo. Complexidade, contrariedade e caos. Teve um outro pensador também inglês, um economista, John Maynard Keynes, que ele disse o seguinte: olha, esse capitalismo como a gente conhece, ele vai sobreviver por apenas 430 anos. Então, desde o início lá das primeiras caravelas, das primeiras expedições de colonização no nosso mundo, nós teríamos 430 anos desse capitalismo. Depois seria o fim dele. E isso vai se dar por volta do ano de 2030. Quando esses outros pensadores dizem que o tempo pós-normal, que vai até aproximadamente 2030, é caracterizado pela contrariedade, complexidade e caos. Depois disso, dizem eles, nós iremos passar para um mundo de colaboração, de conectividade e de criação. Então, esse mundo vai trabalhar com um perfil de líder diferente. Eles já estão percebendo que a tendência dos líderes são líderes honestos e líderes humildes. Porque ainda nas nossas lideranças nós vemos assim, não, deixa que eu faço. Ainda é o orgulho. O líder do futuro que está sendo trabalhado é o líder humilde, aquele que diz assim, eu não sei. A gente vai ouvir muito mais de um líder essa expressão, eu não sei. Vou ver, vamos buscar juntos, vamos trabalhar e vai haver honestidade justamente por isso. Esta honestidade, ela é transparente. Então, estes líderes é que serão as pessoas que vão estar à ponta de todos os processos de transformação. As equipes serão equipes colaborativas, e aí vem a ideia da fraternidade que os espíritos nos falaram, que Kardec nos disse em A Gênese. Solidariedade. Se o mundo não for de todos, não será de ninguém. Nós teremos equipes colaborativas, grupos colaborativos, sociedades colaborativas, porque quando a gente trabalhar com esta ideia de Big Data, com essa ideia de uma sociedade solidária, o problema de uma determinada comunidade pode já ter sido solucionado por uma outra, e isso já está na memória desses computadores da inteligência artificial que vai ajudar na resolução daqueles problemas localizados. Então nós teremos uma sociedade mais fraterna. E por fim eles dizem o seguinte, que a empatia será o centro de tudo. A empatia é o centro de tudo. Quando a gente sente a dor do outro, quando a gente sente a alegria do outro. E empatia é a expressão da caridade. Fraternidade, solidariedade e caridade. É o que está sendo falado agora sobre a sociedade 5.0. Fora do contexto religioso. Mas porque quando Jesus falou que o evangelho será de todos, será pregado em todo o mundo, é porque esta mensagem do amor, da solidariedade, da caridade, da fraternidade, vigerão nos corações de todos nós. Então, meus amados, falar de finais dos tempos é falar sobre esta situação, de que nós estamos vivendo um determinado período de extração de todo o mal, para que a gente possa se acordar, praticar definitivamente o bem, retirarmos nós do centro de tudo e colocarmos Deus como centro de tudo. Esse trabalho tem que ser urgente, para que a gente possa desfrutar logo ali adiante desta humanidade regenerada, deste mundo transformado, desta nova Jerusalém, porque em nenhum momento a ideia que passou pelos livros do Apocalipse foram ideias que levavam ao fim de tudo,
ao esmagamento dos homens. Não. Fala de uma proposta de Deus nos chamando, nos alertando, nos acordando para extrairmos o mal dos nossos corações e vivermos nesse mundo angélico, ditoso, mais ali à frente, onde a gente carregue definitivamente na nossa alma a bandeira do amor, expressa através da caridade, da fraternidade e da solidariedade. Meus amados, foi um prazer estar com vocês nesta oportunidade, estudando esse tema grave para a nossa humanidade. Vamos estar alertas, fazer a nossa parte nestes momentos finais de um fechamento de um ciclo. Cumpramos cada um de nós com a sua tarefa. Cuidem das suas famílias, resgatem as relações familiares, porque quando a gente coloca outros deuses no centro, a gente tem esses problemas. Então vamos resgatar a convivência do bem, a fraternidade, o perdão, para que a gente possa viver no mundo regenerado, sendo uma alma regenerada. Muito obrigado a todos vocês e até uma próxima oportunidade.